Oi pessoal, tudo bem? Professor Rafael falando aqui. Galera, vamos fazer hoje então a devolutiva das avaliações aí da N1 da disciplina de Direito Processual Civil 1 da Faculdade FACIP Rondonópolis. Vamos aqui direto ao ponto, tá? Depois eu faço alguns outros comentários. A prova amarela, a questão de número 1 tem um fragmento de texto do professor Luiz Fux, o livro que é referencial teórico da nossa disciplina. Questão 1. Discorra de maneira fundamentada sobre o fenômeno da constitucionalização do processo. Gente, esse é um tema que foi abordado de maneira exaustiva na nossa sala de aula, bem básico assim. O fenômeno da constitucionalização do processo no contexto pós-Segunda Guerra, onde começou a olhar o lado mais humano do direito, novas constituições foram surgindo, trazendo consigo no seu bojo esse caráter fraterno, esse caráter mais humanitário, do desenvolvimento humano e social. Esse fenômeno desse novo constitucionalismo foi um fenômeno que atingiu várias constituições ao redor do mundo e não foi diferente com a nossa Constituição de 1988. Ocorre que, após o advento da Constituição Federal atual, todo o ordenamento jurídico brasileiro começou a gravitar em torno da própria Constituição Federal. Assim significa o quê? Que os diplomas jurídicos que foram surgindo posteriormente, como por exemplo Código de Processo Civil, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Consolidação das Leis do Trabalho, que é anterior à Constituição, foi recepcionada, porém sofre muitas alterações em razão do direito constitucional, Código Civil, todo arcabouço legislativo brasileiro sofre influência da Constituição. E essas leis, elas têm que estar cada vez mais em consonância, em harmonia com a Constituição. Alguns de vocês escreveram o termo harmonia na Constituição, eu gostei e computei a nota. Beleza? Ainda continuando na prova amarela, a questão de número 2, tem um outro fragmento ali do Calamandrei, que é citado pelo professor Arthur César de Souza, no livro de tutela provisória, é para discorrer sobre a tutela jurisdicional efetiva enquanto materialização do acesso à justiça. Pessoal, a gente comentou que ia ter uma questão que abordava a efetividade da tutela jurisdicional e a prestação jurisdicional. A tutela jurisdicional efetiva enquanto materialização do acesso à justiça significa o quê? O acesso à justiça está aí para todos, lá de acordo com o artigo 3º do Código de Processo Civil, trazendo ali a influência do artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, né, que é o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Mas o acesso ao poder judiciário, o acesso à jurisdição é fácil, não é? Qualquer um pode ir lá bater na porta do judiciário. Mas para o acesso à justiça, para que tenha sua pretensão jurisdicional atendida ou não atendida, negada de maneira efetiva, é preciso sim então que o judiciário atenda, escuta, ouça as duas partes ou todas as partes envolvidas no processo e profira então uma decisão jurisdicional de maneira efetiva, que ataque, adentre ao mérito da questão colocada em juízo. Então o juiz, alguns colocaram, o juiz não pode se esquivar de responder, é algo que a gente colocou lá, mencionou lá no artigo 141 do Código de Processo, eu considerei, porque de fato o Estado juiz, quando avoca para si a competência jurisdicional, não pode se esquivar de decidir em momento algum. Então todo mundo que colocou algo nesse sentido eu considerei. A questão 3 da prova amarela, de acordo com os princípios constitucionais do processo civil, analisa as assertivas abaixo. Assertiva 1, quaisquer
Atos judiciais realizados pelo magistrado devem ser motivados sob pena de afronta ao princípio constitucional da motivação. Ok, está inclusive lá no artigo 489 do Código de Processo Civil e também no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Essa assertiva ela é verdadeira. A assertiva de número 2, o princípio constitucional da ampla defesa representa o direito do réu de participar do processo para se defender de acusações, inaplicável ao autor, já que não tem a necessidade de se defender. Não é inaplicável, não. É aplicável a todas as partes, é o contraditório e a ampla defesa. Então é o princípio da isonomia, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. Todo mundo que justificou nesse sentido eu também considerei. A assertiva 3, eu já adianto que ela é verdadeira. O direito fundamental à publicidade estabelece que os atos processuais são públicos e divulgados oficialmente, ressalvada a proteção à intimidade ou ao interesse social. Também está em um dos incisos finais lá do artigo 5º da Constituição. Eu não estou sem nenhum material aqui, as questões estão em branco, estou falando tudo com base na correção. Inclusive eu corrigi desse jeito, tá? Vamos lá. Questão 4 da prova amarela. É sabida que a influência no direito processual civil recebe do direito comparado. Inclusive o fragmento desse texto aqui é de um livro do direito inglês. Tá? Nesse sentido, o fragmento do texto diz respeito a qual princípio do direito processual. Explique e discorra sobre o princípio em questão. Fala da injunction, princípio proferido sem a comunicação do réu. O contraditório, o princípio do contraditório, ele não é, no caso, então, de aplicação absoluta, no sentido de que a incidência do seu momento do contraditório ela é absoluta. Não, ela pode ser flexibilizada. Diz respeito lá ao artigo 9º, o parágrafo único do Código de Processo Civil. É só para respeitar o contraditório. Então, alguns que vocês colocaram lá, acho que o artigo 7º, o artigo 6º, que fala da cooperação, também considerei. Questão de número 5 da prova amarela. Mauro Capelletti, autor italiano, fala da fase contemporânea do pensamento. Blá, 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 blá. Nesse sentido, discorre de maneira fundamentada sobre as ondas do acesso à justiça. Pô, isso aí tá... A grande maioria acertou essa questão. Tá? Só não acertou quem deu migué. Ou quem não respondeu. As 3 ondas do acesso à justiça, segundo Mauro Capelletti, a primeira diz respeito ao acesso à justiça conferida àquelas pessoas que são hipossuficientes, que não têm condição de custear um advogado, enfim. Fala da defensoria pública, também tem o Ministério Público, os núcleos de prática jurídica, mas principalmente a defensoria e também as custas processuais. A Lei 1060 de 50, que fala da assistência judiciária gratuita, mas a primeira onda de acesso à justiça é providenciar, é prover o acesso à justiça a todas as pessoas. É aquele chamado de tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual na proporção das suas desigualdades. A segunda onda de acesso à justiça fala da tutela dos interesses difusos e coletivos, dos transindividuais, daqueles direitos que não podem ser tutelados de maneira individual, sem que se tutele como um todo, como no caso do patrimônio público, do dinheiro público, nas ações de improbidade administrativa e também do meio ambiente, que é o exemplo mais fácil. A tutela do meio ambiente é uma tutela de um direito difuso, é a segunda onda do acesso à justiça do Mauro Capelletti. A terceira onda do acesso à justiça é um compilado dessas 2 ondas que fala também da instrumentalização do processo. Então, o processo como uma finalidade em si mesma e não como o processo como um meio e não como um fim em si mesmo, tá? Então, quem abordou isso aí, show de bola. A prova rosa tinha pouca diferença. A questão, acho que é a mesma, né? A questão é a mesma. A questão 2. A questão 2 é a mesma. O que muda ali é na questão 3. Questão 3, assertiva 1. A acepção exata de que a efetividade do processo consiste na sua aptidão de alcançar os fins para os quais foi instituído. Pô, a instrumentalidade do processo é isso aí, tá? A efetividade do processo é a terceira onda do acesso à justiça aqui.
Inciso 2, a técnica processual de reconstituição dos fatos por meio da fala de ambas as partes decorre da necessidade do juiz prover o quanto possível, independente da realidade e inspirado no dever de colaboração entre as partes, para o qual o dever do juiz de dirigir o processo. Aqui também fala da colaboração, da cooperação, do contraditório, também o contraditório efetivo, as partes têm que colaborar entre si, tá? Então essa aqui é errada, tá? O que está errado aqui é o independente da realidade. Não, é o princípio da verdade real, também quem colocou, bastante gente colocou, considerei. Ok? Inciso 3 é a mesma coisa da prova amarela, tá correto. A questão 4 é diferente aqui, mas é no mesmo caminho, fala de um princípio importante também. O Estado, como garantidor da paz social, avocou para si a solução monopolizadora dos conflitos intersubjetivos pela transgressão à ordem jurídica, colocando como a autotutela como exceção. Nesse sentido, qual o princípio abordado? Explique, aponte os dispositivos legais, fundamente, discorra sobre o princípio em questão. Artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. Quem colocou o artigo 3º do Código de Processo Civil, também considerei. A autotutela, então, ela é exceção. A gente deu um exemplo lá que está no Código Civil, que fala das ações possessórias, mas o que eu queria mesmo era falar do acesso à justiça. Então, artigo 5º, inciso 35 da Constituição e artigo 3º. Todo mundo que abordou isso aí, tá? Pontuou. Questão 5 é a mesma. Beleza? Pessoal, a devolutiva vai ser feita em sala de aula. Devolutiva, eu digo, a entrega das provas vai ser feita em sala de aula. Quem tiver com dúvida, não concordar com a correção, com o lançamento, com qualquer lançamento, vai poder sim debater comigo por via oral, por e-mail, pelo SAF, sei lá. Mas vai ter o direito ao recurso, aos embargos de orelha, aos embargos de declaração, pode recorrer, vamos conversar, vamos debater, vamos tomar uma, mas não vai ficar sem a devida correção, sem o devido processo legal. Isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação, espero também que a gente se encontre aí, tenha um bom segundo bimestre letivo, beleza? Um grande abraço.